Olá, meu aluno querido, seja bem-vindo a um De Cara na Prova. Eu sou o professor Pablo Jamil, professor de língua portuguesa, redação de correspondências oficiais aqui do Focus Concursos, e hoje eu vou trazer para você a resolução da prova do DEPEN, a última prova que nós tivemos do DEPEN, o DEPEN 2013, tá? A prova realizada pela banca CESP. Nós vamos dar uma olhadinha aí em algumas questões. Vou mostrar para você uma resolução procedimental. O que é isso? Como você deve proceder para poder resolver a prova de língua portuguesa sem maiores dificuldades. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte. Você vai ter a prova, para você analisar, você vai ler o texto junto comigo, vai fazer a interpretação e vamos analisar questão por questão o que está certo, o que está errado, o que nós devemos fazer para entender cada um desses elementos ali. Maravilha? Então esse é o De Cara na Prova. Vamos começar o nosso trabalho então. Veja aí o texto junto comigo. Texto tá retirado da internet, isso é super importante você entender. Tá? A primeira coisa que você faz enquanto estiver resolvendo uma questão é observar a fonte, tá? A fonte, de onde foi retirado esse texto. Foi retirado da internet, beleza? Aí eu tenho que saber especificamente o site. Olha, se você souber o site aqui ajuda bastante, mas só de você saber que foi retirado da internet já ajuda. Então vamos começar com a leitura. Ex-presidiário, condenado a mais de 100 anos de prisão por assalto à mão armada e homicídio, Luiz Alberto Mendes Júnior teve uma vida que renderia um belo filme de ação. Eu gostaria de que você marcasse essa palavra aqui, ó, esse renderia que aparece aqui na frente. Por quê? Porque esse verbo está no futuro do pretérito do indicativo, quer dizer que não rendeu, renderia. Muito bem. Aí continua o texto. Mas o protagonista decidiu tomar outro rumo. Dedicou-se à literatura e hoje é um autor de sucesso. Luiz Alberto Mendes Júnior cumpriu 31 anos e 10 meses de prisão. Dentro da penitenciária, aprendeu a ler e a escrever. Trabalhou na escola da penitenciária e alfabetizou mais de 500 presos. Fez vestibular para Direito na PUC de São Paulo, passou e mudou de vida. Hoje, conquistada a liberdade, Luiz Alberto já lançou 3 livros e assina uma coluna na revista Trip, além de fazer palestras pelo Brasil afora. É autor de Memórias de um Sobrevivente, 2001, um relato do seu tempo na cadeia, Tesão e Prazer, Memórias Eróticas de um Prisioneiro, 2004, também autobiográfico, e As Cegas, de 2005, que conta o período dos estudos na PUC e as primeiras tentativas literárias. No esforço de compreender os caminhos de sua vida, o escritor transforma a matéria bruta da memória e cria narrativas que valem cada minuto da atenção dos leitores. Em suas palestras, fala sobre a literatura como salvação pessoal. Conta um pouco de sua vida atrás das grades e explica a mudança que o livro promoveu em sua vida. Você está vendo ali? Esse texto que nós lemos é um texto que vai demonstrar algumas características biográficas, né, a vida de alguém, falando sobre o Luiz Alberto Mendes Júnior, e traz ali, além de um trechinho, uma parte narrativa da vida dele, algumas informações que são relativas, algumas informações que são importantes a respeito dessa pessoa. Bem, o que vai acontecer agora? Nós vamos nos debruçar sobre as questões, de vez em quando voltar ao texto para poder fazer uma análise. Então, beleza, dá uma olhada aí na questão junto comigo. A primeira questão diz o seguinte: a palavra protagonista retoma o antecedente Luiz Alberto Mendes Júnior. Então vamos pensar aqui, ó. Ele está falando dessa palavra, tá? Da palavra protagonista, e ele localizou para nós na linha 4, que é uma linha muito comum para as provas da banca CESP. Tá? Parece que é um número cabalístico para a banca que ela adora retomar. Mas vamos pensar aqui, ó, no texto. Você analisar aqui, aparece, mas o protagonista decidiu tomar outro rumo. Bem, que protagonista seria esse? Como estão falando da vida de Luiz Alberto Mendes Júnior, ele só pode ser o protagonista. Portanto, essa questão aqui está correta. Tá? Ela está correta e é uma questão de referenciação. Quando a banca fala para você a respeito de referência do texto, coisas dessa natureza, ela já avisa que esse tipo de questão vai aparecer. Fácil, né? Muito bem. A questão número 2 diz o seguinte: depreende-se das informações do texto que a vida de Luiz Alberto foi transformada em um filme de sucesso. Cuidado com esse vocábulo aqui, ó, com esse termo depreende-se. Por quê? Porque quando a questão aparece com isso, ela está falando que a questão é de interpretação de texto. Bem, de acordo com o que nós lemos, a vida desse cara aqui foi transformada no filme de sucesso? Não, volta lá para cima. Olha só, nessa parte aqui, eu pedi para você marcar esse termo, renderia um belo filme de ação. Mas virou o filme? Não, não virou. O verbo aqui indicou isso para nós. Renderia, não rendeu.
Portanto, essa questão está errada. Cuidado para você não comer bola na interpretação do texto. Depois, essa outra questão, a número 3, diz o seguinte: ainda faltam muitos anos para que Luiz Alberto alcance a liberdade. Olha que coisa interessante. Diz aqui, faltam muitos anos. Então, não, isso está errado porque eu nem preciso voltar ao texto. Já nós podemos lembrar pela leitura que há um trecho em que fala conquistada a liberdade. Outra coisa, no texto fala que ele cumpriu 31 anos, tá, e 10 meses de prisão. Depois saiu, hoje assina uma coluna na revista Trip e ele também possui livros. Ele escreveu livros, é escritor, faz palestras, ele não poderia fazer isso preso. Tá? Então já alcançou a liberdade, questão errada. Próxima, essa é interessante, a questão 4. Trata-se de um texto informativo em que há trechos narrativos. Bem, o texto é informativo porque fala a respeito da vida do Luiz Alberto Mendes Júnior. Tá? Fala sobre ele, fala sobre sua história de vida. Há trechos narrativos? Sim, fala que ele foi preso, fala que ele lançou alguns livros, que ele tem ali um histórico de vida que renderia um filme de sucesso, que ele fez vestibular. Então existem trechos narrativos dentro desse texto que é predominantemente informativo. Vamos dizer que esse é um texto de natureza híbrida. Ele é híbrido, tá? Mas ele tem sim trechos narrativos. Veja só a próxima, essa questão está certa. Veja a próxima. O trecho que vale em cada minuto da atenção dos leitores tem natureza sintática restritiva. Olha só, não precisa nem subir ali, ó, tá aqui já no texto para nós. Está escrito aqui, ó, cria narrativas aqui, que valem cada minuto da atenção dos leitores. Olha que fácil é responder essa questão. Vem comigo, essa palavra cria, aliás, esse termo que está aqui, eu vou circular para você. Tá? Ele retoma aqui a palavra narrativas, esse pronome, certo? E essa palavra narrativas é um substantivo. Ele conecta com o verbo valer, certo? Então eu tenho um pronome relativo. Pronome relativo, tenho o verbo valer e eu não tenho vírgula separando. Essa é a fórmula. Pronome relativo mais verbo mais vírgula, nós vamos chamar de quê? Vamos anotar aqui, oração subordinada, adjetiva, o quê? Restritiva. Tá? Por isso, essa questão está certa. Pense nessa fórmula que não tem erro. E a última questão relacionada a esse texto. Mantém-se a correção gramatical do período ao se substituir há mais de 100 anos por há mais de 100 anos. Veja que a banca falou para você a respeito de correção gramatical. Então, você precisa voltar ao texto aqui para poder analisar. Não mantém, tá? Está escrito ali no início do texto. Condenado a mais de 100 anos. Está vendo esse a que está aqui? Essa preposição é proveniente desse condenado. Então, ele foi condenado a alguma coisa. Então, essa preposição não pode ser trocada pelo verbo, porque aí cria um erro de regência. Beleza? Um erro de regência na sentença. Pois bem, finalizamos aqui a primeira parte. Agora nós vamos pegar a segunda parte dessa prova, a segunda parte, o segundo texto, né? A parte para resolvermos mais um pouquinho de interpretação, algumas questões gramaticais antes de passar para a redação oficial. Veja aí o segundo texto comigo. Atenção. Texto também retirado da internet, tá? Tá aqui a fonte textual. E aí nós temos o seguinte texto. O Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, informa que o crescimento da população carcerária tem sofrido retração nos últimos 4 anos. Segundo a análise do DEPEN, essa redução do encarceramento decorre de muitos fatores. A expansão da aplicação por parte do Poder Judiciário de medidas penas alternativas, a realização de mutirões carcerários pelo Conselho Nacional de Justiça, a melhoria do aparato preventivo das corporações policiais e a melhoria das condições sociais da população são fatores significativos na diminuição da taxa. No entanto, apesar da redução da taxa anual de encarceramento, o Brasil ainda apresenta um déficit de vagas de 194.650. Beleza. Texto de fácil interpretação, poucas informações aqui. Vamos resolver as questões relacionadas a ele. Preste atenção aí comigo na questão 7. A substituição de tem sofrido por sofreu prejudicaria a correção gramatical do período. Eu não vou voltar ao texto para resolver essa questão. Por quê? Porque a banca falou para você a respeito disso aqui, ó. Veja, ela mencionou correção gramatical, tá? E agora, olha o que ela pede. Para você trocar essa forma tem sofrido, tá? Pela forma sofreu. Qual a diferença entre essas formas?
Bem, tem sofrido é um tempo composto. Eu tenho o verbo auxiliar ter e eu tenho o principal sofrer. Sofreu é uma forma verbal simples. Isso significa o quê, professor? Absolutamente nada, porque mantém o mesmo sentido. Mas e agora? A banca não falou de correção gramatical? Sim. O que você tem que analisar? Está no singular isso? Tá. Está no singular isso aqui? Está. Então, mantém a correção gramatical. O único erro que poderia haver aqui é um erro de concordância. Tá? Se não existe isso, então beleza, questão errada, simples. Olha a próxima. Mantém-se a correção gramatical e as informações originais do período ao se substituir decorre de por decorre em. Aqui você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque ele não está pedindo para você trocar qualquer coisa. Ele está pedindo para você trocar preposições. Trocar a preposição de pela preposição em. O verbo decorrer exige a preposição de. Então, aquilo que decorre, decorre de alguma coisa. Ou seja, é proveniente de alguma coisa, tem a causa em alguma coisa. Seria incorrer em alguma coisa. Então, o verbo aqui foi o verbo incorreto para essa regência proposta. Portanto, essa questão está errada. Questão de regência verbal. Tivemos duas questões de regência já nessa prova. Próxima questão, 9, questão de pontuação. O ponto e vírgula é empregado nas linhas 7 e 8 para isolar elementos de uma enumeração em que um de seus segmentos contém termos isolados por vírgulas. Bem, vamos lá. Está falando do ponto e vírgula, vamos voltar para o nosso texto aqui. Ó, o nosso texto está dizendo o seguinte, nesse trechinho que traz uma enumeração, né? Então, vou até marcar para você quais são os casos de ponto e vírgula. Desde a expansão da aplicação, tá? Até lá embaixo, quando nós teremos o primeiro verbo. Então, vem assim. A expansão da aplicação por parte do Poder Judiciário de medidas e penas alternativas, ó, primeiro sinal de ponto e vírgula aqui. Realização de mutirões carcerários, até aqui, segundo ponto e vírgula, tá? Então, esses sinais de ponto e vírgula são para separar termos de uma enumeração que compõe o sujeito da oração. O sujeito começa aqui, ó, em a expansão e vem por parte do Poder Judiciário, penas alternativas, tudo isso que vem aqui, ó, a melhoria do aparato preventivo, policiais, a melhoria do até o verbo ser. Tudo isso é o sujeito. Dentro do sujeito, há dois termos separados por ponto e vírgula. Por quê? Porque aqui, ó, depois da aplicação e depois do judiciário, eu tenho um termo que está intercalado por vírgulas. Como eu já empreguei vírgula para separar, agora eu emprego o sinal de ponto e vírgula. Tá certo isso? Tá. Então você vai pegar aqui, ó, essa questão 9 como questão correta. Beleza? Tranquilo. Vamos pegar aqui agora questão 10. As palavras penitenciário, carcerária e judiciário recebem acento gráfico com base na mesma regra gramatical. Vamos separar em sílabas. Penitenciário. O que você tem aqui? Ó, sílaba tônica é uma paroxítona terminada em ditongo. Carcerária. Carcerária. Mesma coisa. Paroxítona terminada em ditongo. E judiciário. Judiciário. Paroxítona terminada em ditongo. A banca adora cobrar isso, tá? Paroxítona com a terminação em ditongo. Mesma regra gramatical? Mesma regra. Perfeito? E agora, uma de interpretação. De acordo com o texto, a melhoria das condições sociais da população contribui para a diminuição da criminalidade e, consequentemente, do número de encarcerados. Bem, é interessante que a banca deu uma viajada aqui, apesar da questão ter sido considerada como correta. Veja qual foi a viajada. Ela falou que, de acordo com o texto, quer dizer, o texto traria isso, a melhoria que diminuiu a criminalidade. Bem, no texto nós não temos essa informação. Na verdade, diz que um dos fatores para a diminuição da taxa de encarceramento foi a melhoria na qualidade de vida do povo. Tá? Então, assim, a questão está certa, mas ela forçou um pouco a amizade na interpretação de texto. Beleza? Aí, depois desse set de questões, nós temos um set com questões de redação de correspondências oficiais. É outra parte da matéria que você tem que dominar também. Outra coisa que caiu nessa prova. Então, vamos dar uma olhadinha nas questões de redação oficial. Olha só. A primeira questão, então, tá ali um comando, né? Com base no Manual de Redação da Presidência da República, julga os próximos itens. A forma de tratamento digníssimo deve ser utilizada apenas para parlamentares, como deputados federais, estaduais, distritais e senadores. Essa questão está errada desde o início, né? Por quê? Para você que estudou redação oficial, essa forma de tratamento digníssimo aqui, ó,
você não usa para ninguém. Ela foi retirada da redação oficial. Então, questão 12, questão errada. Depois, questão 13. O ofício é expedido exclusivamente por ministros de Estado. Aqui a banca foi muito brincante, tá? Foi uma marota. O que ela fez? Ela pegou a noção de aviso, tá? E trocou por ofício. É o aviso que é expedido exclusivamente por ministro de Estado, não o ofício. Portanto, essa questão 13 está errada também. Olha essa 14. É vedado o emprego de estrangeirismos em comunicações oficiais. Errado, meu. Por que está errado? Porque, olha só, não é vedado o emprego de estrangeirismos. Você pode empregar, mas você não pode exagerar. É isso que você não pode fazer, entupir de estrangeirismo ali. Então, questão errada também. Você pode empregar, mas com parcimônia, com cautela, com mesura, né? Medindo. 15. O memorando consiste em modalidade de comunicação eminentemente interna, até aqui, certo? Utilizada para o tratamento de assuntos oficiais entre unidades administrativas de um mesmo órgão. Sim, é interno, então você utiliza para tratar de assuntos dentro de um órgão. Definição de memorando, isso aqui. Muito bem. Olha a próxima. O endereçamento de um comunicado dirigido a um juiz de direito deve ser redigido no envelope da seguinte forma. Então, está falando de endereçamento. Ao senhor fulano de tal, juiz de direito da 10ª Vara Civil. Essa questão está errada. Por quê? Por causa dessa forma aqui, ó. Ao senhor. O cara não é juiz? É. Então, você manda o quê? Você manda ali a sua excelência. Essa é a forma correta. A sua excelência, o senhor fulano de tal. Beleza? Essa é a forma correta. Então, aqui matamos essas de redação oficial. Calma que há mais duas ainda. Essas que são situações hipotéticas, tá? Que levam em consideração o manual de redação. Vamos dar uma olhadinha aqui? Olha só. Você tem ali a 17. Após ter redigido um memorando, já no momento da impressão, um servidor percebeu que as páginas do documento não haviam sido enumeradas. Nessa situação, a fim de sanar o problema, o servidor deve proceder à numeração a partir da segunda página do documento, devendo a primeira ser mantida sem a numeração. Deixa eu te contar uma coisa. Quando saiu o gabarito dessa questão, a banca deu como certa. Por quê? Porque você precisa fazer numeração de páginas de documentos oficiais a partir da segunda página. Mas não existe nenhuma informação sobre a primeira dever ficar sem enumeração. No manual não consta essa informação. Então, depois de meterem um recurso nessa questão, a banca alterou o gabarito para a forma final e deixou como errada, mas por causa disso aqui, ó, tá? Não haver informações sobre a primeira página ser mantida sem numeração. Beleza? E, por fim, essa 18, olha só. Uma senhora recebeu da administração pública uma notificação encaminhada por meio de ofício a respeito da desapropriação de sua casa para a criação de uma reserva ecológica. Nessa situação, por tratar-se de assunto oficial entre a administração pública e um particular, o expediente oficial utilizado é adequado ao propósito da comunicação. O expediente em questão é o ofício. Tá? Então, o que você tem que saber? Que o ofício é a forma de comunicação empregada da administração pública para particulares e para outro órgão da administração pública. Certo? Então, se eu quiser interpelar um particular, será por meio de um ofício. Maravilha? Finalizamos aqui essa resolução de questões, resolução da prova do Depende 2013. Então você aí que está assistindo, espero que tenha tido um bom proveito com relação a essas dicas. Aproveite para fazer suas revisões, estudar e sempre, é claro, manter-se focado na sua preparação até a aprovação do concurso. Maravilha? Força, guerreiro!